Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 11. Grilos chineses contrafeitos bebem água da fonte. Gravado quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Hoje vamos falar de NFTs dos jogadores da Seleção Nacional de Futebol, da inflação em Wall Street e do Yuan Digital, a criptomoeda da China. Falamos ainda de produtos falsificados à venda na Amazon e de saborosas bolachas que podem ajudar a resolver a escassez de alimentos. Na dica desta semana falamos de garrafas de plástico que podem valer dinheiro. Fiquem por aí, vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Ora, cá estamos nós outra vez. Paulo Lima comigo. Olá, Paulo. Olá, Ricardo, tudo bem? Mais uma semaninha, cá estamos nós. Mais uma semaninha com chuvinha. Com chuva, pelo menos aqui no norte, não é? Porque depois a gente vê as fotografias da malta lá para baixo e está tudo de shirt no exterior. Paulo, tenho uma pergunta já para ti, que é, costuma-se sempre perguntar, para quem viveu, onde é que tu estavas no 25 de Abril? O Hermano José fazia muito bem essa pergunta. Mas eu pergunto-te, onde é que tu estavas quando o Éder marcou o golo na final do Europeu contra a França? Olha, Ricardo, estava aqui em casa a ver o jogo, com muito pouca fé, se calhar como a maioria dos portugueses, não é? Foi um jogo atípico e inesquecível. Na verdade, nós tivemos com muito pouca fé todos os jogos, porque foi sempre... Na verdade, é verdade. Sim, quase que fomos de empate em empate até à vitória final, não é? Uhum. Mas era um jogo onde havia tudo para correr mal, não é? Desde a saída precoce do Ronaldo até uma equipa que não fez assim um percurso tão brilhante quanto isso, tão brilhante em termos de exibições, não é? Claro. Mas foi superando e depois o resultado foi brutal. A fazer aqui a analogia, até ao teu blog, nós fomos de empate em empate, de grão a grão, grão a grão, exatamente. Conseguimos a taça. Pergunto-te isto porque esta semana saiu um vídeo da Bárbara Barroso do Money Lab, que eu aconselho a toda a gente ver no YouTube ou em podcast também. Uma podcaster ou uma youtuber sobre finanças pessoais, e eu aconselho vivamente, Bárbara Barroso, Money Lab. E então, ela convidou o José Fonte e o Éder Lopes, não é? Por daí eu perguntar-te sobre o euro, a participarem no seu podcast, do Money Lab, no YouTube, aliás, porque estes jogadores, o José Fonte e o Éder, que são dois jogadores da seleção A portuguesa e que foram campeões europeus, estiveram lá na final, são os primeiros futebolistas, não é, a nível mundial a lançarem os seus próprios NFT. Já falámos aqui de NFTs, são artes digitais, e então eles lançaram os seus NFTs e puseram-nos à venda em leilão. Paulo, tens ideia do que poderá ser o NFT do Éder? Tenho porque fui ver. Viste? Vi um bocadinho do vídeo, ainda não vi na totalidade, mas vi uma fotografia do Fonte. Desculpa, perguntaste-me do Éder. Eu perguntei do Éder. Vi a do Fonte só. Vi só do Zé Fonte. Então, a do Éder, eu quando li a notícia pensei logo, poderia ser aquela famosa frase, e foi o Éder, etc, não é? Não se pode dizer aqui, ou até poderíamos dizer, mas pronto. Pensei nisso, juro que pensei. Mas não, o Éder põe à venda 10 NFTs da bota que marcou o golo na final do Europeu contra a França. Isto nada mais é que um vídeo em 3D dessa bota, né?
dessa chuteira. Mas também um deles, que acho que ainda está por lançar, será o Masterpiece, né? Eder Masterpiece, e quem comprar esse NFT terá direito à bota física que marcou o golo. E este sim, acho que é extremamente interessante. A minha pergunta para ti é, se tivesses, nem sei, acho que não tens Krypton, pois não tens Ethereum. Tenho uma pequena carteira que já criei há muito tempo, só para... Então, se tiveres Ethereum, podes então comprar ou licitar e comprar então este NFT do Eder, que eu acho que é algo interessante, pelo menos para nós portugueses. E se calhar até para algum francês. Eventualmente não pelos melhores motivos, mas isso também acho que já foi ultrapassado, não é? Mas é muito interessante. Quando mandaste a notícia, eu estava... Enfim, há uma associação lógica e de reavivar de emoções, tal como aquela pergunta que tu me fizeste, onde estavas quando o Eder marcou aquele gol decisivo. E eu lembrei-me, eu não queria desviar, mas este programa também é um bocadinho de experiências pessoais e às vezes até de brincadeiras. Eu lembro-me de ter recebido uma mensagem, e isto foi antes do Éder marcar o gol, tenho presente vivamente, de um amigo, portanto isto era um screenshot de uma conversa do WhatsApp, de alguém que dizia que se o Éder marcasse o gol da vitória, tatuava a imagem do Éder na cara, salvo erro, no pescoço. Muita gente fez essa promessa. Eu não sei se essa promessa foi cumprida, mas se calhar até isso mesmo daria um NFT no futuro, não sei. Quem sabe, hoje em dia faz-se NFTs sobre muita coisa, portanto toda a gente está a tentar vender a sua arte digital porque tem tido algum sucesso e há uma febre, e estes jogadores, o Fonte e o Éder, também através de um grupo de amigos no WhatsApp, onde falam de investimentos, um deles falou de NFTs e eles, pelo menos o Fonte mencionou que já estava por dentro do assunto, e então estudaram essa hipótese, até porque no mundo do futebol ainda ninguém tinha explorado muito essa possibilidade, então fizeram aqui algo, são os pioneiros, né, no mundo do futebol, e lançaram os seus próprios NFT. O Éder lançou então essas 10 imagens em 3D da bota que marcou o golo na final à França, e o Fonte lança uma imagem que é o Super Fontastic, que é uma imagem do José Fonte ao jeito de super-homem, a voar, agarrado a um troféu. A arte em si está engraçada, e poderão consultar. Nós vamos deixar aqui nas notas do programa o link para verem esses NFTs e o link também para o vídeo da Bárbara Barroso, do Money Lab. Sim, do Money Lab. Para verem, porque acho que é muito curioso, até porque eles falam muito da maneira como os futebolistas geram ou lidam com o dinheiro, porque têm uma carreira muito curta, não é? E então é engraçado ver, principalmente o Fonte, a dizer os livros e a mostrar os livros que lê para se informar, para se educar. Aquela imagem desmistifica um bocadinho aquela imagem que nós temos do jogador de futebol, de a sua vida ser só o futebol e não se interessarem por mais nada, e muitos deles acabam até por destruir algumas fortunas que tenham, e então o Fonte desmistifica um bocadinho isso e inclusive diz que cada vez mais os futebolistas se interessam por estas coisas. Sim, há uma corrente de futebolistas. Eu penso que um dos rostos também mais visíveis é o Tarantini, que foi... eu não sei se ele ainda está no ativo, penso que não. O do Rio Ave. Está. Ainda está no ativo. Joga. Ele já é um veterano. Mas que se interessa muito por esta questão de o após tratar da carreira do futebolista após a carreira terminar, os investimentos, enfim, toda essa literacia financeira que se calhar passa um bocadinho às vezes ao lado, fruto, quanto mais não seja, da juventude inerente
ao futebolista, não é? Nós quando somos mais, quando fomos mais jovens, já não podemos ser, lamento, Ricardo. Fala por ti. Se calhar não temos tão presente essas questões. E o Tarantini é um dos grandes impulsionadores dessa nova corrente de os jogadores olharem de outra maneira para a carreira, e estes sinais que o Fonte e o Éder trazem, capitalizando muito bem, enfim, o momento que vamos ver. Nós vamos ter o Euro 2020, vai ser disputado agora, este ano, em 2021, tudo aponta para isso, e capitalizando então alguma visibilidade que ainda tem, porque o Éder acabou por ter o pináculo da sua carreira nesse jogo, nesse momento, não é? Portanto, é muito curioso e inteligente ao mesmo tempo que consigam capitalizar essa boa publicidade, porque vamos se calhar falar de má publicidade um bocadinho mais para a frente. Sim, devo referir também que eles vão doar parte destas receitas a instituições que lhes são próximas, o que também tem aqui uma vertente de social, e que o leilão decorre até dia 13, que é o dia que nós estamos a gravar hoje. E eu estive a ver as páginas e não tem muitas licitações assim, que eu desconfio que eles vão aumentar o prazo para o leilão ou vão repô-lo. Portanto, visitem depois então os links que nós deixaremos aqui nas notas do nosso programa. Como há esta febre dos NFTs, passamos então à próxima notícia, porque há algo de ligação. Nós já falamos aqui em ativos de refúgio. O que é que são ativos de refúgio? São ativos que as pessoas investem para proteger o valor do seu dinheiro. Quando há uma crise monetária, normalmente um ativo de refúgio mais recorrente ou mais utilizado será o ouro, que perde menos valor historicamente em tempos de crise. Portanto, as pessoas perdem menos dinheiro assim do que se manter o dinheiro debaixo do colchão, digamos. O que é que acontece? Quando há um período de inflação, também o nosso valor perde dinheiro. E aqui entra então a próxima notícia que eu trago, que já toquei ao de leve nela em alguns programas, porque tem vindo, obrigado, Paulo. Tem vindo a haver alguns indicadores, e esta semana sai uma notícia que há um maior aumento da inflação em 12 anos e puxa Wall Street para baixo. Desde abril do ano passado, 2020, até este abril, o índice de preços do consumidor aumentou 4,2% a nível acumulado, ou seja, os preços a nível de produtos têm aumentado, e num ano, desde abril do ano passado a este ano, aumentou 4,2%. Sim, eles referem que é o maior crescimento desde setembro de 2008. Não? Exatamente, que esta notícia serve também um bocadinho de heads up à nossa audiência, porque a inflação pode desequilibrar aqui a nossa economia, e a bazuca, a chamada bazuca, ainda nem sequer entrou, o que vai injetar dinheiro na economia e poderá também contribuir para isto. Claro que nós neste momento estamos só a falar em Wall Street, no mercado americano, ainda não se fez refletir muito nos mercados europeus, mas no mercado americano, por exemplo, o Dow Jones ontem abriu a cair 0,18%, e também os pontos do S&P 500 deslizaram 0,52%. Portanto, há aqui alguns indicadores, e foi por isso que eu quis trazer esta notícia, que podemos ser abrangidos, e certamente seremos, se isto continuar assim aqui na Europa também, por esta inflação, e poderemos entrar então aqui num momento de alguma desvalorização do nosso próprio dinheiro face aos produtos e aos preços praticados no mercado. Sim, a inflação, vamos lá ver, a inflação per si não é uma coisa negativa. Ela também é necessária para... Claramente. Enfim, não é? A deflação, por vezes,
assusta mais. Acho que o ideal é termos aqui um equilíbrio, uma inflação controlada e que não dispare para que as pessoas, como tu disseste e bem, possam ver o valor do seu dinheiro de crescer de forma abrupta, como vemos, por exemplo, em países como a Venezuela, não é? Que tem inflações astronómicas e que os preços das coisas, dos bens, variam de dia para dia. É de facto algo a seguir, não é? E também referiste bem que vamos ter agora aí uma injeção de dinheiro que vem da Europa, portanto há que seguir isto com cautela e fazendo a ligação ao início da tua notícia, se calhar se as coisas começarem a ter indícios que podem descambar, procuramos então ativos de refúgio, nem que seja investir no NFT do Ether. Do Ether ou do Fonte, do Super Fantastic. Super Fantastic, exatamente. Muito bem. Tu trazes a próxima notícia. Olha, mas trago-te uma notícia que eu achei muito interessante, porque nós temos falado recorrentemente de criptomoedas. E eu trago uma notícia da Bloomberg que fala de uma criptomoeda que é o Digital Yuan. Já ouviste falar? É uma criptomoeda chinesa, certo? É uma criptomoeda chinesa emitida pelo Banco da China, pelo Banco Central da China. Portanto, é uma moeda... Ou seja, há uma instituição financeira mesmo por trás desta moeda. Exatamente. Ao contrário das restantes criptomoedas que nós conhecemos, que são descentralizadas, esta é totalmente centralizada. Como em tudo na China. E a notícia enfim, tenta trazer tenta confluir vários aspectos relacionados com esta criptomoeda, com o Digital Yuan. Esta é a primeira moeda digital soberana, ou seja, ela é controlada e é reconhecida pelo próprio Estado que emite, neste caso a China. E o título da notícia diz que esta moeda não está a ter grande impacto nos primeiros utilizadores, porque ela está a ser integrada passo a passo para já e apenas no mercado doméstico e a um nível muito restrito. Ou seja, nós fora da China não podemos ainda investir. Não, ainda não. É totalmente fechado. Ou seja, isto contraria um bocadinho aquele hype que nós temos vindo a acompanhar relativamente às outras criptomoedas. E o conceito do geral da criptomoeda que é de ser descentralizada. Esta é o contrário, vai no sentido oposto, não é? Sim. E se calhar a resposta também está aí. A resposta para... ou parcialmente está aí. A resposta para a pouca adesão, a pouco interesse para já dos consumidores chineses por esta moeda. Há um país, sobretudo, uma grande superpotência rival, que são os Estados Unidos, que estão a olhar para isto com muita atenção, muito interesse e muita atenção, porque isto pode ser um desafio para o dólar e para a hegemonia financeira dos Estados Unidos, que, enfim, que tem décadas, não é? O dólar e a economia financeira americana mandam no mundo, mas os americanos estão a olhar para isto como um desafio e como até uma ameaça a esta hegemonia, ok? Depois, o próprio Joe Biden está a olhar para estas ameaças, ou seja, isto está... É interessante, Ricardo, que parece que a China conseguiu, embora isto para já não tenha grande expressão, mas conseguiu ultrapassar o mundo ocidental, sendo a primeira economia a criar a sua própria moeda digital. É algo inesperado, certo? Não é? Quando a China se mete... Nós estamos habituados a que eles acompanhem um bocadinho as tendências, não é? E depois ultrapassem. Aqui não, aqui parece que conseguiram chegar primeiro. De facto, exatamente, criar este... Vamos ver os resultados disso, também ainda não sabemos, não é? Mas sim. Ora bem,
Então, porquê é que há pouco interesse na China? Para já. Antes de mais, porque já há sistemas de pagamento implementados, pagamento eletrónico, implementados por duas gigantes, que não sei se dizem alguma coisa, a Ant Group e a Tencent. A Ant Group é a dona do Alibaba, Uhum. do AliExpress, e que tem o seu sistema, o Alipay, e a Tencent foi a criadora de uma coisa que já é jurássica para nós, que é o QQ, que era um sistema de mensagens que era concorrente do ICQ, há muitos anos, Muitos anos. muitos anos, e que agora é dona do WeChat, que é Que é, grande concorrente do WhatsApp. na China nem há quase concorrência. E o WeChat controla tudo, fazem tudo através do WeChat. Sim, eu diria a alternativa chinesa Uhum. ao O WhatsApp. WhatsApp. Tem o seu sistema de pagamento também, que é o WePay. Portanto, os chineses já têm estas alternativas de pagamento eletrónico e depois têm um receio que não me parece nada surpreendente, que é o receio mais ou menos fundado que esta moeda sirva para o Estado controlar os seus movimentos financeiros. Apetece-me dizer, what? Não estávamos nada à espera. Portanto, estes dois fatores são a fonte ou a semente para que, para já, o Digital Yuan não tenha assim grande interesse. Ok? Depois, também é interessante que as próprias comunicações oficiais provenientes da China, elas próprias contradizem-se. Porque por um lado temos o presidente, o Xi Jinping, a dizer que há grandes projetos para este Digital Yuan, para ele se tornar uma alternativa ao dólar e poder extravasar as fronteiras da China. E depois temos o governador do Banco Central Chinês a dizer não, que isto é só para o mercado doméstico e é para servir só para os chineses. Portanto, há aqui também uma certa cautela, não é? Claramente estão desincronizados também, mas Sim, mas não podemos assumir que isto não seja propositado, não é? Estamos a claro, falar de um país que é dominado é partido único, portanto, isto tem que ser ou uma só quase um voz. bom, quase uma dança sincronizada, uns vão para ali, outros vão para ali, e até quase um jogo de sombras para se calhar para não fazer grande fase. As criptomoedas, eu também não sabia, esta notícia é muito boa porque dá-nos aqui várias perspectivas. Elas estão banidas na China desde 2017. Olha, não sabia. Um, Talvez daí também venha o pouco interesse que está a ter, porque também não há muita literacia em termos disso, em termos de criptomoedas na China, supostamente. Pois, repara, se calhar o interesse das criptomoedas também advém, digo eu, desta descentralização que é a base e a fundação da maior parte Sim, todo da o maior parte, conceito volta, não é? anda à volta disso, sim. Anda à volta disso. Portanto, ter uma criptomoeda que para já nada mais é do que pode ser um instrumento do Estado controlar ainda mais os seus cidadãos e poder também controlar os movimentos financeiros de consumidores que consomem na China, turistas, etc., e das empresas que estão presentes na China, mas que não estão sobre o jugo total do Estado chinês, é dissuasor, não é? Claramente. Portanto, vai ter que haver aqui, penso eu que para isto vingar, vai ter que haver aqui outro estímulo, que já tem sido dados estímulos, atenção, a notícia também dá conta disso, porque as pessoas, quem já utiliza os pagamentos digitais como o Alipay e o ePay, às vezes são-lhes oferecidos descontos de 10% se utilizar este Yuan digital e as pessoas mesmo assim não estão ainda muito atreitas, porque lá está, têm esses receios de mais controle do Estado chinês. Ainda mais controle, sim. Ainda mais controle. Exatamente. Só para fechar,
O Estado diz que isto seria um ótimo, tira como pontos fortes desta moeda o combate à lavagem de dinheiro e à fraude. Portanto, vamos ver se isto vai ter pernas para andar ou se vai continuar a ser uma coisa para já com pouco impacto. Continuamos atentos. E convido-vos a sair da China e a virem para este lado do mundo para fazermos aqui um intervalo em Portugal e para vos falar também do nosso patrocinador. Como já sabem, aqueles mais atentos, este programa é-nos trazido hoje pela Dignos Domos, Mediação Imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o que é? Quer dizer que a Dignos Domos fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, os registros prediais, a licença de utilização e todos os outros documentos necessários para a venda do seu imóvel. Fará também a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, a vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, nas redes sociais e também junto de todas as outras imobiliárias do país. Fará também a qualificação dos clientes compradores e o apoio financeiro aos mesmos. Fará as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posteriormente irá receber o relatório dessas mesmas visitas com o feedback desses visitantes. Elaborará o CPCV, o contrato de promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou um imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.com/estudo de mercado, tudo junto, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado e consigam este estudo de mercado feito pela Dignos Domos gratuitamente. Nós agradecemos muito à Dignos Domos pelo apoio ao Esta Semana na Economia. Muito obrigado, Dignos Domos. E vamos dar o salto para produtos falsos, não é, Ricardo? Contrafação. Já a semana passada. Atenção às sirenes da polícia. A semana passada já falámos aqui da Amazon, poderão ver e convido-vos, se não ouviram, o episódio da semana passada, onde falamos da Amazon, onde ganhamos a independência portuguesa da Amazon face à Amazon espanhola. E esta semana trazemos a Amazon porque saiu uma notícia em que diz que 10 milhões de produtos da Amazon que estavam à venda ou estariam para estar à venda na Amazon eram falsos. Isto tudo porque saiu um relatório sobre iniciativas de proteção das marcas, feito pela Amazon, onde revela que bloqueou 10 mil milhões de listagens suspeitas, ou seja, 10 mil milhões de produtos que estariam prestes a ser listados para venda na Amazon. A mesma bloqueou esta venda por serem falsos ou serem contrafeitos, não é? Sim, aqui a notícia do Dinheiro Vivo que tu trazes, assinada pela Ana Rita Guerra, ela fala num aumento homólogo destas listagens falsas de 67%. Sim, também há e a esse Amazon aumento. Está preocupada com isto, não é? Também há esse aumento porque nunca foi feito um estudo tão exaustivo como foi desta vez. Isto tudo porque há uma pressão das marcas e dos legisladores para que este escrutínio seja feito. Eles confiscaram, a Amazon confiscou também 2 milhões de produtos que tinham sido enviados para os seus próprios armazéns, não é? Já depois de vendidos a clientes, ou seja, são retornos, não é? E que eram contrafeitos.
destruiu esses produtos falsificados para evitar que pudessem ser revendidos no outro lado. E como tu estavas a dizer, e bem, há esta preocupação da Amazon, Sim. porque isto prejudica a sua marca também e a confiança em comprar na própria Amazon. É uma questão, antes de mais, é uma questão reputacional, não é? Claramente. A Amazon acho que não quer ficar conhecida ou reconhecida por vender produtos contrafeitos. E depois há a questão dos próprios parceiros da Amazon que não querem ver, não é? As marcas não querem ver produtos contrafeitos a concorrerem ainda por cima diretamente na mesma plataforma. E com preços que nada terão a ver uma coisa com a outra, não é? Essa pressão foi feita e a Amazon então constituiu uma equipa de 10 mil pessoas a trabalhar em iniciativas antifraude e abuso. 10 mil pessoas. Para além disso, terão também um algoritmo a analisar todas estas possíveis falsificações e produtos que efetivamente poderão não existir. Portanto, há aqui uma forte aposta da Amazon para credibilizar a sua plataforma. Nem de propósito, eu fiz uma compra na Amazon esta semana. O produto era legítimo ou era contrafeito? Vamos ver, se tocarem a campainha durante este programa é porque ele chegou. Então, há aqui uma comparação e esta pressão é feita pelos, como eu estava a dizer, pelos legisladores norte-americanos, porque há aqui uma comparação que eles fazem que eu acho que, do meu ponto de vista, algo legítimo, não é? Com as prateleiras ou com os retalhistas com lojas físicas, porque nessas prateleiras dessas lojas físicas não há produtos falsificados, porque os próprios retalhistas fazem a filtragem e a triagem dos produtos antes de os colocar à venda também. Portanto, há aqui essa obrigação para os retalhistas e para os negócios online é um passo que até então não foi dado e que poderá ser uma marca hoje para o futuro, que poderá ser obrigatório também essa triagem, esse escrutínio dos próprios produtos a vender online. O que é que tu achas, Paulo? Olha, eu estava aqui a olhar para um parágrafo, Ricardo, que dá conta de dois números que eu também acho muito, muito interessantes e muito reveladores, que são estes dois. Segundo o relatório da Amazon, as tentativas de fraude são tantas que apenas 6% dos pedidos de registro de conta de vendedores passam com sucesso por este processo de avaliação. Ou seja, 6% é muito, um valor muito, é mínimo, não é? Muito, mas isso é mínimo, diz-nos algo exatamente, a nós. ou seja, há muita gente, isto quer dizer que há muita gente que está a tentar vender na Amazon e que à partida tem produtos contrafeitos, não é? Para competirem, lá está, com os outros legítimos e com marcas legítimas no mesmo espaço, como estavas a dizer, contrapondo com o que acontece com as lojas físicas. Mas depois há outra questão que é muito relevante, que ainda está no mesmo parágrafo. O documento indica também que apenas 0,01% de todos os produtos vendidos na Amazon foram alvo de uma queixa de clientes por contrafação. Certo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ou os consumidores não se apercebem de que estão a comprar um produto contrafeito e pensam simplesmente que estão a fazer um excelente negócio, ou então os consumidores também estão a procurar deliberadamente a contrafação. Que também acontece. Que também acontece, não é? Portanto, e assim sendo, é ainda mais interessante esta tomada de decisão por parte da Amazon, porque, no fundo, vai de encontro, ou vai em contraciclo a uma torrente de novos vendedores que podiam estar a fazer negócio com a Amazon e, portanto, a gerar dividendos para a empresa, e contra também consumidores que, por serem incautos ou de uma forma deliberada, também procuram os produtos contrafeitos. E, portanto, parece que é uma mensagem da Amazon a dizer: nós queremos aqui um bocadinho mais de qualidade, não é? Para ter um negócio sustentável. A mim esta notícia traz-me confiança na Amazon, portanto acho que está a servir um propósito todo este esforço da Amazon para
para combater essas fraudes e esses produtos contrafeitos. Sim. Portanto, props para a Amazon neste caso, Boa. a meu ver. O que eu não sei se está à venda na Amazon ainda ou não, porque não procurei, ainda não tenho assim tanta curiosidade, são comidas feitas à base de insetos. Como assim? Como assim? Como assim? Nós trouxemos já num episódio bem passado uma notícia de uma empresa que estava a instalar em Portugal que estava relacionada com isto. Mas o que eu trago hoje é uma notícia do Diário de Notícias, cujo título é sugestivo: Comida do Futuro. Comida O inseto, do futuro. sim, o inseto é uma ferramenta da economia circular. Ora, eu lembro-me vagamente, quando trouxemos a primeira notícia, da tua forte resistência em abraçar esta tendência, que pode ser uma tendência, uma previsão, o que lhe queiramos chamar, mas parece que isto está mais avançado do que se possa pensar. Ou seja, os insetos virem a integrar a nossa alimentação. E a notícia faz um preâmbulo muito engraçado e que ajuda a sustentar este caminho que parece fazer sentido, que é, em 1927, ou seja, há menos de um século, o planeta tinha 2 mil milhões de pessoas e hoje tem 7.700 milhões de pessoas. Portanto, há aqui um aumento exponencial e há um desafio aqui, que é alimentar toda a população mundial. Okay? As técnicas de agricultura e de produção de alimentos evoluíram também muito, mas aparentemente não são suficientes. Porque já os especialistas dizem que isto não chega. Exato. Até porque depois temos aqui outra questão que já vimos, acho que ainda não falámos dela diretamente, mas conhecemos-la, que é os recursos que isto consome ao nível de água, ao nível de alimento para a produção de alimento, não é? Porque se estivermos a pensar em gado ou em criação pecuária, ou o que quer que seja, é preciso ter alimento para alimentar os animais que nós depois comemos, os porcos, as galinhas, as vacas, etc. E a questão ambiental, que é a emissão de gases de estufa, não é? Todos, de vez em quando, somos bombardeados com notícias a nos empurrar para não consumo de, por exemplo, de carne de vaca, que aparentemente tem grande impacto na produção de gases de estufa, no consumo de água, enfim. Exatamente. E portanto, a própria FAO, que é a entidade das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, defende a introdução dos insetos na gastronomia ocidental. E este é o primeiro ponto que eu queria sublinhar na notícia. Exatamente, porque há aqui uma noção, pelo menos nós aqui no Ocidente, que os asiáticos já comem insetos. Mas eu já estive na Ásia e não vi nada disso, portanto, mas diz-me tu sobre essa notícia, se já existe. Também se calhar não andaste à procura, presumo eu. Também é verdade, também é verdade, mas recordo-me de ver alguns filmes em pequeno em que, já não sei se foi o Indiana Jones ou algo do género. Não, Indiana Jones era os Miovos de Macaco, não era? Mas havia algum filme que relatava na Ásia que comiam insetos, mas eu não reparei nada disso quando lá estive. Sim, não será da forma se calhar tão corriqueira, não é? Indiscriminada que nós possamos pensar ou ver retratada às vezes em filmes, mas é um facto que noutras latitudes e longitudes se consomem insetos. O que pode ser um ponto importante para alguma confiança que é preciso instalar. Confiança no sentido de confiança alimentar. Porque, repara, nós, ao nível europeu, estamos a deparar-nos com algumas burocracias e a notícia fala aqui de duas empresas portuguesas, aliás, penso que é uma associação, a Portugal Insect, e depois aí sim uma empresa, da Cricket Farming Company, que refere exatamente os obstáculos burocráticos como o grande
óbice para que ainda não tenhamos já isto mais avançado. Porque há aqui vantagens que são elencadas, a saber, um elevado índice proteico, ok? Que é o grande desafio desta escassez alimentar prevista para o futuro, ou seja, não haverá sobretudo proteínas para um desenvolvimento equilibrado da alimentação a nível mundial. E depois as vantagens, o consumo de alimento por parte do inseto é muito menor se comparado com outras fontes de proteína, como referi há pouco, a vaca, os peixes, porcos, galinhas, etc. O consumo de água, o próprio espaço físico ocupado, Exato. ou seja, mesmo as cadeias de produção podem estar mais próximas dos grandes polos de consumo, porque, enfim, entendo que se calhar não serão necessárias quintas tão grandes como as tradicionais para a produção De gado. de pecuária, de gado, exatamente, e a própria emissão dos gases de estufa, que é muito mais reduzida. Ou seja, há aqui um rol de vantagens face à carne tradicional que nós conhecemos. Eu não deixo. Para mim é super curiosa esta notícia, porque há várias coisas. Acho que já fiz aqui a piada do. Portanto, existem os carnívoros, os vegetarianos, os pescatarian, que ainda não sei traduzir isso para português. E será que agora vão haver os que só comem insetos? Os insetívoros. Os piscívoros e os insetívoros. Piscívoros, é isso. Não. Eu não sabia. No fim da notícia há aqui uma parte muito interessante. Portanto, em 2018 a Comunidade Europeia inscreveu os insetos na lista de novos alimentos e, portanto, há aqui um processo burocrático de certificação de que não há prejuízo para o consumo humano por parte dos diversos insetos que tiverem aqui em apreço. Estamos a falar de besouros, de grilos, de gafanhotos. Eu sei que estás a ficar com água na boca. Mas estamos a falar aqui de vários tipos de insetos e, portanto, é preciso saber se as técnicas de produção e depois enfim, de incorporação nas comidas, nas bolachas, nos patês, nas massas. Continuas a ficar com água na boca, eu sei. Um patê de mosca. se são, enfim, se são bons para o consumo humano ou não. E, portanto, há aqui um caminho a percorrer. E é muito engraçado que, enfim, portanto, a União Europeia pôs uma espécie de travão neste desenvolvimento, ou seja, olhou para isto e disse: calma, ok, isto é um facto, os insetos podem fazer parte da alimentação ocidental, então vamos estudar se existem, quais são os prós e contras, não é? Se existem, enfim, alguns problemas que podem daí advir. E países como a Holanda e como a Bélgica, onde já se consumiam alguns produtos à base de insetos, como bolachas crocantes com farinha de grilo. meu Deus. Disseram, ok, vamos esperar que isto esteja estudado, mas podem continuar a vender e a consumir estes produtos. Países do Sul, onde nós nos incluímos, disseram, nós esperamos, estudem lá isso bem e depois digam como é que ficou, não é? E eu percebo porquê. Mas também digo aqui que eu gosto de experimentar coisas novas. Portanto, quando cá chegar, eu experimentarei. Vamos aqui refrescar isto. Esta malta da Portugal Insect e da Cricket Pharma Company dizem que, de facto, a burocracia é o grande obstáculo. Claro. Dá um exemplo de burocracia, que há aqui um besouro, exatamente, um besouro, uns produtos à base de besouro que já foram autorizados no início deste ano, ok? Mas o que é que acontece? O processo de produção foi patenteado e, portanto, não está disponível para ser utilizado por toda a gente. Ou seja, as outras empresas que não têm a patente têm que andar à procura de formas alternativas e depois de as certificarem para consumo. Portanto, aqui, de facto,
obstáculos burocráticos que são importantes e que estão a fazer com que estas empresas percam um bocadinho o ânimo. Só para fechar, porque já falámos também de desperdício alimentar, a notícia dá conta que Portugal desperdiça cerca de 1 tonelada de alimentos por ano e na União Europeia são 89 toneladas de alimentos. Estes insetos são também a resposta para este desperdício alimentar, porque eles papam tudo. A sério? Ok. Aliás, se estarás recordado aquela notícia que nós trouxemos da empresa que se ia estabelecer, pensou eu que era em Santarém, Sim. Se não estou equivocado, tinha também essa premissa, ou seja, aproveitar fruta que não cumpre as normas, fruta tocada, vegetais, etc., que não podem entrar no circuito comercial normal e são canalizadas para o consumo destes bichinhos. Portanto, isto, além de tudo, pode representar uma solução para esse desperdício alimentar. E fala-se em economia circular porquê? Porque nós estamos dependentes da Ásia para proteínas. Ok? E, portanto, isto também pode ser uma solução para terminarmos com essa dependência. Tal e qual, assim, eu tenho brincado um bocadinho com isto, mas claro. Um bocadinho mais a sério, fora da brincadeira, temos assistido, e é algo que me preocupa a mim pessoalmente, temos assistido ao surgimento de notícias que nos relatam que já consumimos os recursos que seriam do próximo ano, né? Eu vi isso ano passado. Este ano ainda não o vi, mas certamente haverá na mesma, porque a nossa população já é demasiado, ou somos muitos para os recursos que estamos a produzir. Portanto, poderá estar aqui uma resposta para esta problemática que não é só social, mas também económica, não é? Porque quanto é a base da lei da oferta e da procura. Se há um produto que toda a gente quer, que toda a gente consome e há escassez desse produto, provavelmente o preço desse produto irá subir e então poderá haver aqui um equilíbrio através desta nova maneira e hábitos alimentares para combater este problema que eu acho que existe da produção de recursos para alimentarmos a população mundial. Sim, não estamos aqui a falar de uma escolha, de uma coisa, acho que devemos afastar isso. Não estamos a falar aqui de uma escolha hipster, quase, não é? Não. De, eu agora vou ser excêntrico, vou... Não, tem que ser encarado e isso... Sim, é um problema que existe. É um problema que existe e pode... Se calhar estas resistências que nós temos, são naturais, não é? Serão ultrapassadas de uma forma geracional, ou seja... Claramente. Há de vir quem esteja menos, seja por mente mais aberta, ou seja, por necessidade pura e dura. E como tu referiste no início, na introdução a esta notícia, há um século atrás era mais corriqueiro do que é hoje em dia, não é? Sim, sim, era mais a questão de não tínhamos tanta população, portanto, certo. Hoje em dia temos mais bocas para alimentar e, portanto, precisamos de alternativas. Muito bem, Paulo, posto isto e porque está quase na hora do almoço, convido-te a passarmos para a dica da semana. Força. Falamos então até porque estávamos a falar de desperdícios e coisas, portanto. Sim, de garrafas de plástico. Há um programa que terminou já em parte, portanto a notícia não é totalmente fresca, ou a dica não é totalmente fresca, mas há uma outra parte que ainda está em vigor. É um programa que se chama Do Velho Faz Novo, Do Velho Se Faz Novo, aliás, assim é que é o nome do programa, e que isto consistia em quê? Temos vários pontos de recolha espalhados pelo país, que estão a aceitar garrafas de plástico PET vazias e em troca há uma recompensa pela entrega dessas garrafas. Isto visa
estimular mais uma vez a reciclagem e a consciencialização daquilo que pode ser o excessivo uso de embalagens, às vezes embalagem sobre embalagem sobre embalagem, não é? O excessivo uso do plástico, e as pessoas, se tiverem consciencialização, porque têm que entregar as garrafas e além disso têm uma recompensa, o que se espera é que o consumo de plástico seja diminuído. Então, e como é que podemos fazer isso? Ora, podemos entregar, por exemplo, o Continente tem pontos de entrega para estas garrafas que não podem estar espalmadas, têm que ter a sua forma intacta e, portanto, para garrafas até meio litro há um incentivo de 2 cêntimos, para garrafas entre meio litro até 2 litros o incentivo é de 5 cêntimos. E porquê é que eu disse que esta foi uma medida que já terminou em parte, mas está a continuar noutra vertente? Porque até 22 de fevereiro de 2021 este vale que era emitido podia ser usado na loja onde estas embalagens eram entregues para benefício do próprio utilizador que as entregava, ou doado a uma instituição de apoio social. A partir deste dia 22 de fevereiro, passou, e até ao dia 15 de setembro deste ano, este incentivo só pode ser doado para uma instituição de apoio social. Okay? Portanto, já não pode ser utilizado para benefício próprio. No entanto, eu acho que não deixa de ser uma notícia interessante, primeiro porque ela pode ser replicada, pode ser perfeitamente replicada no próximo ano, ou até no próximo semestre, e como eu disse, pode-nos começar a incutir algumas regras que elas próprias visam a economia. E estou a falar, por exemplo, no nosso consumo diário, Ricardo. Por exemplo, começámos a perceber que se comprarmos coisas em embalagens maiores, o uso de embalagem é menor, se estivermos a falar de uma forma comparativa. Sim, não vamos comprar duas, temos uma embalagem, não usamos exatamente, duas. Olha, em vez de comprarmos 5 garrafinhas de água daquelas pequeninas, compramos uma garrafa, ou o garrafão, ou vamos encher o garrafão na água da torneira. Enfim, são pequenas coisas que nos podem moldar os hábitos de consumo para uma forma mais responsável do ponto de vista ambiental, mas também uma forma mais que se vai traduzir em economia. Exatamente, e rapidamente, nesta parte que estavas a dar a dica do continente, na Sonai, né? Os continentes onde poderão fazer isto até 15 de setembro de 2021 é o continente Modelo de Monção, o continente de Braga, do Porto, que é o Alameda, do Gaia Jardim, que nos é mais próximo a mim e a ti, de Coimbra, no Coimbra Shopping, o continente de Viseu, da Covilhã, de Leiria, modelo de Almeirim, o continente da Amadora, o modelo de Porto Alegre, o continente de Évora e de Beja, e também o modelo de Sines. Nestas lojas poderão então efetuar estas trocas, que neste momento, como tu bem disseste, este dinheiro será entregue a instituições e não para benefício próprio, que também tem aqui algo de boa ação do dia. Se quiser fazer a sua boa ação do dia, entregue uma garrafa de plástico em condições ao continente. Sim, esta medida originou, até aquela data que eu te mencionei há pouco, o 22 de fevereiro, originou receitas de 500 mil euros, ou seja, foram entregues. Nós podemos pensar que este valor, os 2 cêntimos e os 5 cêntimos, são valores reduzidos, claro que são, mas no fundo estão-nos a pagar para entregar lixo. É isso. Então, estão a valorizar o lixo. E se tomarmos em consideração 500 mil euros entregues aos consumidores por entregar lixo, acho que é uma recompensa muito simpática. Depois destes, ainda houve uma fatia adicional, que foram 10 mil euros que os consumidores optaram por entregar a instituições de apoio social. E, portanto, daqui para a frente podemos dar este pequeno contributo às instituições que nos forem mais queridas, e
e lá está, como eu disse, moldar os nossos hábitos. Muito bem, deixamos então esta dica desta semana, esta semana na economia. Terminamos assim mais um podcast, mais um programa e despedimos então. Até para a semana. Até para a semana, Paulo. Até para a semana, Ricardo. Até para a semana a todos e deixamos também aqui outra dica muito importante. Cliquem no subscrever para nos vermos para a semana. Até para a semana.